Índices de mortalidade cada vez mais elevados, as doenças cardiovasculares alcançam números alarmantes e chamam a atenção para a importância de se adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco que causam essas doenças. E é sobre esse assunto, sobre este alerta, que nós iremos falar hoje no TV Unimed. Atualmente, em torno de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido a doenças no coração, sem que tenham o primeiro atendimento. Para falar sobre o assunto, hoje eu recebo aqui o Dr. Sérgio Rodrigo Beraldo. Ele é cardiologista formado pela Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho. Dr. Sérgio tem título de especialista pela Associação Médica Brasileira e também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele que vai nos orientar sobre as muitas dúvidas que nós temos hoje. Bem, doutor, seja muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pelo número que nós falamos aqui nessa apresentação. O que representa esse número? Obrigado, Marcela, pela oportunidade de estar aqui, né? É um prazer poder estar aqui nessa noite e contribuir, de certa forma, para o esclarecimento, né, educação e prevenção das doenças cardiovasculares. Sim. Né? Como você mesmo citou, as doenças cardiovasculares, de maneira geral, são causa frequente de morbidade e de mortalidade, né, de doença e de morte, né, na população em geral. E esses números assustam porque há uma tendência na população brasileira, do envelhecimento da população brasileira. Sim. Né? Comparando a média de vida, a expectativa média de vida atual com a expectativa média de vida de 20 anos atrás, a população do Brasil envelheceu. Né? Hoje as pessoas têm uma expectativa de vida aumentada. Né? E com esse envelhecimento, as doenças crônicas e degenerativas, entre elas as doenças cardiovasculares, são mais frequentes. Né? Hoje em dia também, baseado no acesso aos recursos diagnósticos, aos exames complementares, né? Tanto em cardiologia quanto em outras especialidades, mais doenças são diagnosticadas, mais doenças são tratadas, e isso também acaba repercutindo no aumento, na sobrevida da população. As pessoas Sim. vivem até mais idade, com mais idade, e com isso aumenta essa estatística, aumenta esse número, né? Sim, uma época, alguns anos atrás, tinham muitos jovens, essa população envelheceu. Sim. E hoje o número de idosos é maior. Sim. E quanto mais tempo de vida, maior chance de aparecer essas doenças. Seria Sim. mais ou menos isso. Com certeza. Doutor, e esse dado que diz que muitas dessas pessoas morrem sem receber os primeiros atendimentos, por que isso acontece? Tantas pessoas? Esse é um problema crônico ainda no nosso sistema de saúde, né, no sistema de saúde do Brasil. Eu acredito que a palavra que pode resumir essa resposta é descaso. Sim. Descaso pessoal do paciente que não procura atendimento e descaso das autoridades também, que não permite acesso a esses métodos diagnósticos a todos os pacientes, né, a todas as pessoas que deveriam ter acesso a isso. Né? A gente sabe que são dois cenários diferentes, a rede pública e a rede privada. Né? Sim. A gente sabe que são duas situações diferentes. E eu tenho a oportunidade de trabalhar nesses dois cenários. E o que eu percebo é que quem tem o privilégio, a possibilidade de fazer uma prevenção, além de adoecer menos, além de ter mais acesso a exames e diagnósticos e Sim. tratamentos, né, a qualidade de vida é melhor, né, por ter acesso a essas informações. Sim. Né? E já quem não tem não tem acesso a essas informações, às vezes chega no pronto-socorro pela primeira vez, pela primeira consulta médica, que já é a última. Nossa, é muito tarde, realmente. Normalmente, quando não é a última consulta, você em alguma situação, você tem o contato, não sei por onde, com essas pessoas que não têm esse sistema privado. Sim. Elas queixam mais também? As doenças desenvolvem mais? Porque se a pessoa tem mais oportunidade de prevenir, logo menos doenças vão surgir. Sim. Essas pessoas que não se previnem automaticamente vivem mais doentes. Só para entender melhor a pergunta, eu não entendi direito o que você quis saber. Quem não tem acesso, quem tem acesso à rede pública, automaticamente Sim. vai ter mais doenças. Sim. Ou não vai mudar nada. Não, se tiver que
é predisposta, ou a questão genética, não sei, talvez ela vai ter doença independente de ter acesso ou não. Isso pode influenciar? Eu acho que quem tem acesso à rede pública tem uma rede de saúde, ao sistema de saúde, a exames de prevenção, tem mais diagnóstico. Elas descobrem mais precocemente as doenças. E descobrindo mais precocemente as doenças, elas vão ter menos complicações. Sim. Sabe? Muitas dessas doenças crônicas são assintomáticas. Por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol, obesidade, tabagismo, que também são doenças, né? Sim. A pessoa convive com aquilo, acha que aquilo está habituada com aquilo, e quando ela vai para o médico, aquilo lá já estragou, já deteriorou a saúde dela. Sim, né? Muitas vezes até, justamente por conta dessa questão que você está falando, se é assintomático. Você convive com a doença durante um tempo. Exatamente. É comum, né, isso acontecer. Muito comum, muito frequente. Doutor, dessas doenças que atingem o sistema circulatório, quais são as mais conhecidas? Quando a gente fala de doença do sistema circulatório, né, ou doença cardiovascular, né, que é um termo mais usado, assim, aqui eu acho que tem mais destaque, a que vem mais frequentemente na cabeça da população, na cabeça das pessoas em geral, é o infarto. Né? Sim. Volta e meia a gente ouve dizer que determinada pessoa morreu, e qual foi a causa? Ela infartou. Né? Muitas vezes o que se é falado não é nem confirmado por exame. Né? Genericamente é chamado de senso comum, né? de infarto, ele infartou. Né? Mas as doenças cardiovasculares, elas abrangem um universo grande de patologias graves, né? e consequência de outras patologias menos sintomáticas que levam a essas patologias mais graves. Por exemplo, aí poderíamos citar os acidentes vasculares cerebrais, ou AVC, né? Popularmente também chamado de derrame, né? Doenças renais, insuficiência renal crônica, os aneurismas, né, cerebrais ou de outros territórios. O que é o aneurisma? As pessoas falam de aneurisma com um terror muito grande. Sim. Deve ter esse terror em relação. O aneurisma é quando uma artéria ela perde a elasticidade da parede e ela tem uma dilatação. Ela tem uma dilatação. Explicando de uma maneira mais simples, é como se fosse uma câmara de ar que perdeu a elasticidade e formou um papo, formou uma região daquela câmara está com calibre aumentado. Aquele calibre aumentado, aquela dilatação, ela é mais frágil e mais propensa a romper. Isso pode acontecer no território cerebral, no território cardíaco também, na aorta e nos vasos do coração, no território abdominal, em membros inferiores, em todos os sistemas circulatórios. Né? E embora o cardiologista seja o médico específico do coração, ele cuida também do sistema circulatório, que o sistema circulatório ele envelhece de uma maneira uniforme. Muitas vezes o paciente tem um acidente vascular cerebral, que é uma isquemia do cérebro, e o cardiologista ele faz o tratamento medicamentoso para prevenir que essa isquemia se repita. Apesar de ser apesar de ser uma região de atuação do neurologista, mas a prevenção, o controle dos fatores de risco acaba ficando para o consultório do cardiologista. É um contexto, né? Na verdade, todo um contexto. E eu te interrompi, você estava falando das principais doenças, eu te interrompi no momento do aneurisma justamente por causa da forma com que as pessoas tratam a doença. Pela gravidade que ela representa, né? As doenças do sistema cardiovascular, de uma maneira geral, elas têm manifestações clínicas graves. Mas o mais importante, eu acho, dessa conversa, desse bate-papo, é mostrar que antes de ter essa manifestação clínica, antes de aparecer esse sinal, é possível se fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce e não permitir que a doença chegue nesse ponto. Né? Acho que isso talvez seja a mensagem principal. Né? E que diagnóstico seria esse? Isso é importante mesmo, porque as pessoas tenham em mente e adotem essa postura. O que pode levar a doenças cardiovasculares graves, né, como infarto, como AVC, como a insuficiência renal, como os aneurismas, né, as doenças do sistema circulatório, não só no território do coração, mas no corpo, no sistema circulatório como um todo, é o estilo de vida
os hábitos da pessoa, né, e os fatores de risco. Se há uma prevenção, há um controle desse estilo de vida, desses fatores de risco, uma mudança do estilo de vida por parte do paciente, uma proposta de mudança de vida e um acompanhamento desses resultados, sim, isso provavelmente vai resultar em menos gravidade e numa sobrevida do paciente, né? Sim. No consultório, a gente costuma ver uma procura muito grande de pacientes que vão para controlar a pressão, para controlar diabetes, para controlar colesterol, para controlar peso. Aí, na consulta, descobrem que o cigarro também é um fator de risco, aí resolvem parar de fumar, e com isso ganham qualidade de vida. Acontece isso? Ah, esse cigarro te faz mal, então eu vou parar de fumar. Ou tem que ter um diálogo para que chegue nessa decisão? Acontece. Eu acho que a abordagem do médico é muito importante, a maneira como o médico vai falar para o paciente, sabe? Hoje em dia existe tratamento específico, né, medicamentoso, né, e comportamental, né, de acompanhamento, sim, médico ou psicológico, para ajudar aquela pessoa que tem vontade de parar e não consegue. Eu acho que o primeiro passo quem tem que dar é o paciente, né? Manifestar a decisão de parar de fumar é do paciente. Mas não adianta querer obrigar uma pessoa a parar de fumar se ela não está convencida que o cigarro está prejudicando ela. Ela precisa ter consciência o primeiro do passo mal que ele faz. É a busca do paciente. Mas desde que o paciente está na sua frente, acho que assim, é a obrigação do médico abordar esse aspecto e é possível, né? A gente vê, às vezes, eu tenho casos de pacientes que foram fazer check-up, fumavam 2 maços de cigarro por dia, estavam com os exames todos normais, mas que nessa conversa resolveram fazer o tratamento para parar de fumar e conseguiram, e estão sem fumar. É uma doença que estão eliminando. O tabagismo, como infarto, como pressão alta, como colesterol alto, ele tem um CID. O CID é aquele Código Internacional das Doenças, né? Toda doença tem, resfriado, pneumonia, bronquite, toda doença tem um código internacional. O tabagismo também tem um CID, é uma doença como para os médicos em geral, mas para o cardiologista em especial é considerado uma patologia, devido à gravidade, né? Aumenta a incidência de infarto, aumenta a incidência de aneurisma, de acidente vascular cerebral, de insuficiência arterial periférica, agrava a doença renal crônica. Então, assim, com base nisso, essa prevenção, essa mudança do estilo de vida é muito importante. E para isso, o acesso ao serviço de saúde, o acesso a uma consulta especializada ou mesmo com a consulta clínica feita com qualidade, permite definir qual é o melhor tratamento individualizado para cada caso. Sim, é muito pessoal, né? Muito pessoal. Voltando ao assunto do cigarro, por que o cigarro é esse vilão? Quantos especialistas a gente recebe aqui que fala do cigarro da mesma forma que você falou? Sim. O cigarro ele é responsável por muitas doenças. Ele nem tem como enumerar aqui agora. No seu caso, vamos falar da sua especialidade. Por que ele faz tão mal? O que tem no cigarro que destrói tanto a saúde das pessoas? A gente tem visto hoje em dia assim, uma mudança de cenário com relação ao tabagismo, com relação ao cigarro, né? É muito comum no consultório a gente atender pacientes de 60 anos, 40 anos, que quando fumaram, de 40 a 60 anos, que quando começaram a fumar era elegante. Fumar era charmoso, podia se fumar em todo lugar. Já houve essa época. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que fumava dentro da sala de aula. Nossa, né, na frente, né? Hoje em dia a gente vê que o cenário é outro, né? Ainda bem, né? A nova geração, ela já está crescendo e percebendo os malefícios que os anos que o cigarro teve no auge, né, estão trazendo para o dia de hoje, não só com relação à saúde, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista estético também, né? Sim. Né? Então, assim, a gente percebe que hoje em dia o fumante, ele não tem ambiente no trabalho, às vezes em casa, às vezes na roda familiar, todo mundo já parou de fumar, tem 1 ou 2 que fumam. Então existe uma busca no consultório para a cessação do tabagismo. E como cardiologista, a gente assiste direto essas complicações no pronto-socorro, na UTI, né, lá na fase terminal, né? Às vezes a gente pega exames, por exemplo, de um paciente que não fuma e de um paciente que fuma. A gente vê nitidamente a diferença, né, sabe? É possível que isso aconteça. A hipertensão associada a diabetes
e ao tabagismo, a gente pode considerar que esse é o tripé das doenças cardiovasculares, o tripé que sustenta a gravidade das doenças cardiovasculares. A hipertensão, ela é genética e associada a fatores alimentares, Sim. fatores ambientais também. A diabetes, mesma coisa, tem fatores genéticos e fatores ambientais. Agora o tabagismo é só... É opinião, é um comportamento, pode ser mudado. Força de vontade e um hábito, um vício, né? Um mau hábito, um vício, que evitável, né? Então, assim, muito evitável. Desse tripé, o que dá para eliminar... Primeiro é o tabagismo. É o tabagismo, né? A diabetes também, óbvio, tratamento, a hipertensão também, tratamento, mudança no estilo de vida interfere demais, ajuda muito. Mas o cigarro é mais fácil, eu não compro, eu não fumo. Sim, exatamente. Eu não fumo. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa viciada, a pessoa que fuma, né, ela precisa de ajuda. E medicamentosa. Existe medicamento hoje em dia. Nem todos os cardiologistas abordam esse aspecto, mas existe tratamento para aquela pessoa que tem vontade de parar de fumar e não consegue. Isso é possível, é viável. Aqui em Pouso Alegre tem um grupo na Policlínica, né, que faz um tratamento pelo SUS, faz um trabalho muito, muito, muito bom. É verdade. E muitas pessoas têm conseguido parar de fumar por lá. Um caminho, na minha opinião, eu conheço bem esse grupo, um colega, Dr. Luciano Jardim, que acompanha lá esse grupo, eles têm conseguido ótimos resultados lá. Quando a pessoa quer, tem como ajudar. É necessário querer. Então você que está nos assistindo aí, que ainda fuma, chegou o momento de tomar uma decisão séria que vai refletir na sua saúde. Doutor, nós vamos chamar o intervalo rapidinho, você vai tomar uma água e volta já, que a gente também já está de volta. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! O TV Unimed de hoje fala sobre as doenças cardiovasculares e elas podem ter os seus efeitos notados de forma precoce, o que ajuda um diagnóstico correto ou até mesmo evitadas. A prevenção ainda é o melhor remédio e dispensa futuras consultas a especialistas, uma série de exames clínicos somados a uma boa dose de medicamentos. Mas para isso você precisa cuidar e olhar para a sua própria saúde. Doutora, a gente estava no bloco anterior, a gente falou muito sobre as doenças, a gente falou sobre o grande vilão que é o cigarro e a gente deixou passar batido os sintomas. Sim. E aí, quais são os sintomas de tudo isso? Algumas são assintomáticas, mas algumas não são. Sim. Quando que eu percebo que tem alguma coisa errada e caminhando para essa direção? Como você mesmo falou, Marcélia, as doenças cardiovasculares, elas têm uma gama ampla de sintomas, desde sintoma nenhum, desde assintomáticas até sintomas graves, né? O sintoma que mais preocupa com relação à doença cardiovascular, a queixa mais comum é dor no peito. Dor no peito. Quando a gente aprende na faculdade que quando doer da ponta do nariz até o umbigo, a primeira coisa a se afastar é doença do coração, é doença cardíaca, né? Por quê? De maneira geral, a gente vê que isso é até uma preocupação dos próprios médicos de outras especialidades, né? Quando um ortopedista, por exemplo, atende um paciente com dor no peito, a primeira suspeita é que possa ser uma dor de origem cardíaca, né? E a gente tem vários métodos diagnósticos para diferenciar a dor cardíaca de dor muscular ou de dor óssea, por exemplo, né? Mas outros sintomas também são relevantes, por exemplo, falta de ar aos esforços, palpitação, tontura, síncope, que é o desmaio, né? A pessoa
de repente tem um desmaio, cai no chão e acorda, a síncope de origem cardíaca. Então, esses sintomas são sintomas que já refletem uma gravidade, uma doença mais avançada. Mas acho que o mais importante, assim, o que abrange a maior parte da população, é o aspecto ainda assintomático ou pouco sintomático das doenças cardiovasculares. Por exemplo, uma doença que afeta o sistema circulatório e que é muito negligenciada é o colesterol, que teoricamente, né, em tese, não dá sintoma nenhum, né? Diabetes, até o diabetes tipo 2, que é o que mais quer dizer, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 está relacionado com doença cardiovascular. Mas o tipo 1, que ele é mais frequente, que atinge a maior gama, maior percentual da população, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ele é assintomático, né? A pessoa convive com aquilo, a própria hipertensão em níveis mais baixos, ela é assintomática, a pessoa convive com aquilo ou toma um remedinho lá para tratar a consciência e acha que está controlado. Então, não só o diagnóstico precoce, mas as consultas de rotina para verificar se a diabetes está bem controlada, se a pressão está bem controlada, a obesidade também, né, que é um problema que o cardiologista hoje em dia tem abordado a questão da obesidade, mesmo em pacientes jovens, porque aquele paciente obeso, jovem, que não cuida, ele vai ser um paciente hipertenso, vai ser um paciente com colesterol alto, vai ser um paciente com diabetes e depois no futuro vai ter problema cardíaco também. Então, nossa, ele já está predestinado. Então estudos recentes têm mostrado que em países onde se tem acesso, em países como os Estados Unidos, onde é feita essa medicina preventiva, né, do ponto de vista cardiovascular, as doenças cardiovasculares deixaram de ser a principal causa de mortalidade. Por exemplo, um estudo publicado agora em 2012 mostrou que na última década, nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, as doenças cardiovasculares eram a principal causa de morte, né? Hoje em dia, com a conclusão desse estudo, ela passou a ser a terceira causa de mortalidade naquele país, não mais a primeira. Caiu no ranking. Caiu. Isso não quer dizer que as doenças cardiovasculares diminuíram, quer dizer que a mortalidade delas diminuiu. A mortalidade diferente. Pelo diagnóstico pelo diagnóstico precoce e pelas medidas de terapêutica, de tratamento. Aqui no Brasil, você acredita que como que isso é tratado no seu ponto de vista? Como que essas doenças são levadas, quer dizer, essas doenças são levadas a sério? Elas recebem, por exemplo, no sistema público, elas recebem, os pacientes, eles têm os caminhos, os tratamentos necessários? Pela população? Pelas autoridades? Sim, pelas autoridades. Sim, eu percebo o seguinte, que está tendo uma mudança de consciência, né? Eu acho assim que as autoridades, né, os governantes têm percebido que precisa se dar atenção para essa prevenção primária, né? Que é prevenir que a pessoa desenvolva uma doença cardíaca mais grave. Porque vai sair mais caro depois também. No final, tratar da doença. Conta vai ser, exatamente. Tratar as complicações vai ser mais caro do que prevenir. Esse é um aspecto que eu acho que mudou nos últimos anos. Por exemplo, na rede pública hoje se encontra remédio para pressão alta, remédio para diabetes, esse programa que a rede pública fornece de tratamento do tabagismo, que é do estado todo. Então, eu acho que alguns aspectos as autoridades têm se mobilizado para isso. Mas eu acho que mais precisa ser feito. Precisa ser feito mais coisas. Por exemplo, os remédios da rede pública para diabetes. Tem os medicamentos básicos. Para hipertensão, tem os básicos, mas nem todo paciente se controla com aqueles básicos. Às vezes o paciente precisa de um medicamento melhor, que acaba gerando um custo maior, né? O que ele não vai poder pagar. O que às vezes ele não tem condição de comprar e o sistema de saúde também não fornece. Então, assim, a indústria farmacêutica, ela evolui muito rápido. Novos medicamentos são lançados, novas substâncias são lançadas, tratamentos mais cômodos para o paciente, com menos efeitos colaterais, com menos risco cardíaco, chegam no mercado. E até a população, em geral, ter acesso a essas informações leva-se algum tempo, né? Mas, assim, eu acho que a conscientização principal tem que partir do paciente, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que se o governo não oferece uma saúde,
uma educação de qualidade, a gente pega e coloca o filho da gente na escola particular, acho que tem que ser assim com a saúde também. É mais ou menos isso. Né? E é o que a gente percebe no consultório. Como eu comentei no primeiro bloco, eu atendo tanto na rede pública quanto na rede privada. E a gente vê muito paciente da rede pública e na privada, na rede particular, porque não conseguiu agendar consulta, não conseguiu agendar exame. E às vezes a gente fala, não, vamos fazer tal exame tenta marcar pela Secretaria de Saúde para fazer tal exame. Ah, não, mas por lá vai demorar 1 ano. O que não é mentira. É um assunto interessante que você tocou agora, exame. Eu sei que você é uma das suas especialidades, também lida com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encerrar a respeito dos exames. O que é oferecido hoje? É fácil, as pessoas conseguem e tem dado resposta? Porque como você mesmo disse, o avanço é muito rápido e as ofertas têm melhorado, a precisão também na resposta dos exames. Como é que você observa isso? Já que você já trabalha nessa área também. Eu atuo, Marcele, como havia comentado, na área de cardiologia clínica e exames complementares em cardiologia. Né? Eu trabalho na Corpus, na clínica Corpus e na Magsul, com 2 exames mais avançados, que é a cintilografia do miocárdio e a angiotomografia de coronárias. Nunca nem ouvi falar. Então, são 2 exames específicos para diagnóstico de insuficiência coronariana, que é o que pode levar ao infarto. Sim. Né? Na Corpus, a gente faz também alguns exames de Holter, mapa, eletrocardiograma, que são exames mais básicos, exames mais rotineiros dentro da cardiologia. Né? E aqui em Pouso Alegre, a gente tem acesso em diversas clínicas por toda a gama por quase toda a gama de exame aplicáveis dentro da cardiologia. Né? Acho que, assim, hoje em dia, aqui na nossa região, no sul de Minas, a gente tem condição de tratar um paciente com o que pode ser oferecido num grande centro, sem perder. O paciente não precisa mais sair daqui para São Paulo, por exemplo, que é a capital mais próxima. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a residência, eu fazia residência de cardiologia no hospital regional. O paciente chegava com infarto, ele fazia o cateterismo no hospital regional, mas ele tinha que ficar aguardando para ser transferido para São Paulo para fazer angioplastia ou cirurgia de ponte safena em São Paulo. Muito complexo. Porque aqui não oferecia isso. E lembro que alguns anos antes, os pacientes iam fazer o cateterismo em São Paulo, porque aqui não fazia. Começou a fazer aqui, se não me engano, em 1997. Então hoje em dia não. Desde a parte de diagnóstico até tratamento, toda a sequência de exames que a gente cumpre, que o cardiologista clínico ele opta por pedir, por solicitar e por acompanhar, é possível se fazer aqui. E exames que podem permitir um diagnóstico não invasivo, um diagnóstico rápido e mudar a vida do paciente, né? Desde que ele saiba, o que a gente percebe na prática é que quando a pessoa descobre que tem um problema evitável, que ela pode evitar uma complicação desse problema, ela encara o problema com mais seriedade. Sim. E isso muda a vida Isso faz diferença. Muda o futuro. Faz diferença. Muda o futuro. A gente atende, volta e meia, a gente atende paciente no consultório que diz assim, na minha família todo mundo morre de coração. E o que eu sempre falo é assim, se você que está tendo acesso a uma informação diferente, a um diagnóstico precoce, está tendo possibilidade de um tratamento, você pode ter um futuro diferente. Pode mudar esse quadro. Com você pode mudar a sua diferente. história. Com você pode ser diferente. É muito pessoal também, né? Exatamente. É muito pessoal. É um outro aspecto também que é abordável, que é a questão da pessoa ter tido alguém na família que sofreu, ou várias pessoas. Sim. É o que você acabou de dizer, é uma decisão. A pessoa pode falar, não, comigo vai ser diferente. Vai ser diferente. Ou eu, pelo menos, vou tentar. E se prevenir. Diferente. Exatamente. Doutor, gostou do nosso papo? Gostei. Ótimo, também gostei. E eu acredito que você, em casa, também gostou do nosso papo, porque foi muito bom, nós tiramos muitas dúvidas e ainda existem muitas dúvidas para ser tiradas. Sim. E por isso já te faço o convite para você voltar ao nosso programa, a gente vai falar mais sobre o assunto. Agradeço a sua vinda. Espero que você também tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, quer mandar um recadinho pra gente, mande seu e-mail, produção@tvlibertas.tv.br. Nosso programa, infelizmente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua audiência e até mais.
vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!